Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que todos tenham um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição e hoje, sábado 6 de janeiro, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 2, né? Aqui, ó, lição de número 2. E ela tem como título Ensina-nos a orar. Existem dois grandes e poderosos elos que ligam o ser humano a Deus, que são a oração e o estudo das Sagradas Escrituras. O que nós observamos que durante os 3 anos e meio, quando os discípulos foram testemunhas oculares da vida de oração do Mestre Jesus, eles aprenderam muitas coisas com o Mestre. Principalmente o fervor de Jesus e a reverência. Eles eram muito admirados, né, pelos discípulos, e quando observado assim nos momentos de comunhão do Mestre, era perceptível e quase visível que o céu estava atento a cada prece que lhe saía dos lábios, assim, mostrando a importância da comunhão diária com o Deus Pai. E foi no momento desses, né, em que Jesus estava orando, que seus discípulos pedem que o Mestre os ensinasse a orar. E pela importância, né, da oração, que a escritura da lição da escola sabatina dessa semana colocou no verso para memorizar, que nos diz: Jesus estava orando em certo lugar e, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele, que está lá em Lucas capítulo 11, versículo 1. Foi nesse momento que Cristo ensinou e instruiu seus discípulos a orarem. E essa oração deveria ser diretamente a Deus Pai. O único que poderá atender às petições e colocar pontos importantes na oração, os princípios que devem reger todas as nossas orações devem ser direcionados pelo Pai, como glorificar a Deus Pai, submetermos à vontade divina, reconhecer que Deus, como nosso provedor, nos dá a provisão diária necessária, e dentro da oração deve ter o arrependimento, né, dos pecados, que é muito importante. E também nós devemos confessar e perdoar os nossos semelhantes, né? E reconhecer a nossa dependência ao Deus Pai. E assim nós precisamos do seu auxílio, né, na luta contra o mal, né? E assim Jesus fez ali uma oração completa e universal, chamado de Pai Nosso, como modelo para os discípulos e para todos nós também hoje. O que nós vemos é que entre os cristãos parece prevalecer uma crença de que apenas a oração espontânea, não aprendida, seja a verdadeira oração. Porém, os discípulos de Cristo
eles foram tremendamente recompensados, né, quando pediram ao seu mestre que os ensinasse a orar. E por isso que Deus colocou à disposição do ser humano um livro completo de orações para todos os momentos e situações, chamado de Salmos, que está no centro, né, das Sagradas Escrituras, não apenas para nos mostrar como o povo de Deus que orava, assim como o povo de Israel orava, mas para todos nós aprendermos que nós podemos orar no presente, né? E desde os primeiros tempos, né, do período do ser humano, o livro dos Salmos foi um guia muito importante e tem moldado as orações do povo de Deus, até incluindo, né, as orações de Cristo, né? As orações que Cristo fez, que está lá em 1 Crônicas, capítulo 16, versículos 7 a 9. Está ali também em Neemias, capítulo 12, versículo 8. Está lá também em Mateus, capítulo 27, versículos 46. E também no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 19. E através de uma vida, né, de oração, nós encontramos sempre o forte abraço do Senhor Deus estendido para todos nós, para nos confortar e nos dar a certeza de que as nossas preces, elas não são importunas, e sim virá o aroma agradável dos céus, né? E quando nós fazemos a oração, ela sobe na presença de Deus, que fala lá em Apocalipse 8:4. O relacionamento pessoal e íntimo, né, de Jesus com Deus Pai era celebrado e confirmado a cada dia, quando Jesus se retirava para o seu lugar particular de oração, e era ali que ele saía fortalecido e habilitado para cumprir a vontade do Pai. E nesta semana nós aprenderemos e veremos como os salmos nos ajudam a sermos fiéis a atravessar esta jornada difícil da vida. E principalmente nesse grande conflito cósmico, né, que nós nos encontramos, e para nós crescermos no relacionamento com Deus. Devemos recordar lições anteriores, que o livro de Salmos ele é composto de orações, e assim é inestimável e importante não só pela visão teológica, mas também porque pode enriquecer e transformar nossas orações individuais e também em comunidade. Orar baseado no livro de Salmos tem fortalecido e ajudado muitos cristãos a estabelecer e a manter uma vida de oração, assim regular, e ser muito gratificante para o crescimento espiritual de cada um. Nós encontramos nos Salmos uma grande pluralidade de perspectivas, de experiências, né, e de ensinos que reflete as expressões de vida e de fé das pessoas. O que une todos assim, os salmos é a atitude de oração em que se experimentam todos eles, assim, os salmos, né, nos testemunhos de um Deus que governa o mundo, a vida e a história, né? Um Deus misericordioso e próximo, disposto a ouvir os homens e as mulheres, a todas as pessoas, os seus pedidos de socorro ou gritar de desespero,
mas também de gratidão. E é por isso que os Salmos ele fala sobre todos esses momentos de sentimentos. E nesta semana nós estudaremos detalhadamente e diariamente sobre os Salmos como oração, no contexto, né, de tempos em que as coisas às vezes não vão nada bem para todos nós, mas que podem nos fortalecer a cada momento. Verificaremos qual é o lugar dos salmos na experiência de adoração do cristão e de como nós devemos ler. Estaremos estudando detalhadamente esta semana, que está ali em Salmos 105, versículo 5, Colossenses capítulo 3, versículo 16 e Tiago capítulo 5, versículo 13. Observaremos também nos estudos diários dessa semana que a seletividade dos salmos na adoração às vezes reflete assim a exclusividade de ânimos, né, que nos dá mais confiança em tempos de dificuldades e aflições. E isto é muito relevante ao cristão, principalmente nos dias de hoje, quando nós estamos num grande conflito. E veremos isso, está lá no Salmo 44. Estudaremos que nós podemos aprender com alguns salmos sobre como confiar em Deus em meio a grandes sofrimentos, que está lá no Salmo 22. E também, durante essa semana, aprenderemos que, ao nós lermos salmos, podem nos trazer a nós mudanças radicais de comportamento, né? Como ocorreu com alguns salmistas, né? Que está lá em Salmo 13. E estudaremos também em que ocasiões um salmo seria uma oração adequada. Saberemos durante essa semana. E os salmos de lamento são benéficos em momentos de alegrias? Saberemos também durante essa semana, que está ali em Salmo 60, versículos de 1 a 5, onde nós estudaremos mais detalhadamente cada ponto desses aqui. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, de entendimento, né? Uma pessoa que o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente e ele vai sanando todas as suas dificuldades que você tem espiritual. Alguns têm dificuldades em orar e o Espírito Santo irá te ensinar a partir do momento que você busca uma consagração diária. Você passa a manusear melhor essas escrituras, ter entendimento. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha este presente de Deus que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. O lugar, meu amigo, minha amiga, onde não haverá mais dor, não haverá mais aflições, não haverá mais morte. Haverá sim uma grande festa das bodas do Cordeiro, onde nós estaremos junto com nossos entes queridos. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.